Olá, meus queridos e queridas, estamos aqui para mais um Café com Psicanálise, embora nós estejamos bebendo água, né? Calma que o café vai chegar, né, Leandro? Vai chegar, vai chegar. Laís também, Laís. Né? Aquela caneca bonita, né? Daqui a pouco tá chegando pra gente. Então, mais uma vez é um prazer estar aqui com vocês, que vão estar aí assistindo a gente, nos ouvindo. E, como sempre, a gente procura trazer pessoas maravilhosas que possam acrescentar para nossa conversa aqui. Uma conversa livre, né? Mas que tem como objetivo impactar outras pessoas também e estimular a quem está assistindo. E hoje eu estou aqui com uma colega chamada Priscila Sá. A minha roteirista preparou aqui, gente, muita coisa. Eu não dou conta de ler tudo isso, né? Mas a Priscila, ela é uma pessoa que se destaca na área da educação, com um propósito muito grande. Mas, a bem da verdade, mais do que ela propor um propósito para as pessoas, né, de estimular na educação, ela vive esse processo. E a gente vai entender um pouco, conhecer um pouco do que é essa dinâmica. Priscila, bom dia. Bom dia, João. Tudo bem? Bom dia a todos. É um prazer estar aqui. Eu não acredito, já iniciando, eu não acredito em coincidência, independente assim de religião, tá? Eu acredito em deucidência. Então, eu tenho certeza que cada um que vai assistir esse episódio do podcast é porque vão encontrar respostas e é nisso que eu acredito, que nós estamos aqui para semear uns na vida dos outros, né? Bacana, bacana isso. Pensando por um viés analítico, é interessante porque a gente também não acredita. Né? A nossa crença, de alguma forma, do ponto de vista teórico, óbvio, é de que não existe casualidade. Não. Todo evento que ocorre, existe algo que o antecede, que justifica. Sim. E todo processo de encontros ou de situações que a gente vai viver são momentos transferenciais. Sim. Tem que ter algum processo de identificação e transferência. E a partir daí a coisa acontece. Que depois se materializa. Depois se materializa, Com certeza. exatamente. É minha vida né? essa. Mas então, assim. Me fala, já vamos lá começar. Eu queria entender, antes da gente entrar em todos os projetos que você toca hoje, administra, né? Quem é a Priscila e como é que isso tudo começou, Priscila? Olha, para mim essa é uma pergunta fantástica. E quem é você? Hoje toda semana, eu reúno, assim, centenas de empresárias e empresários, toda semana, tá? Eu atendo muitos empresários. E uma das perguntas que muitas pessoas, empresários e pessoas ainda não têm essa certeza, quem sou eu? O que eu realmente vim fazer aqui? Qual é a minha missão verdadeira? Qual o sentido da vida, Qual é o né? sentido da vida? De onde eu vim, para onde eu venho, para onde eu vou, o que eu vim fazer? E eu acredito muito também nessas perguntas, porque quando você tem a pergunta bem feita, você está bem perto da resposta. E eu acredito, primeiramente, assim, ó, Priscila, resume a vida. Nós somos missionários. Todos nós, independente se você é empresário, se você é uma mãe, se você é filha, se você trabalha para alguém. Ai, mas eu trabalho para alguém, Priscila, tenho o sonho de ter o meu negócio e não tenho. Você é um missionário disfarçado de empresário. Você é uma missionária disfarçada de mãe. Você é uma missionária disfarçada de esposa, de marido. E é isso que eu acredito. Por quê? Eu falo do modo de missão. E as pessoas precisam descobrir a sua missão na Terra. E quando você descobre, você começa a entender da onde eu vim. E todas as coisas dos eventos que vão acontecendo na minha vida me levam à missão. Porque naquilo que eu mais sofro é aquilo que eu posso ajudar alguém. Uhum. E assim, para mim foi algo que eu descobri na vida. Todas as vezes que eu vou ajudar um empresário, eu vou ajudar alguém, independente da área da vida. Ah, eu preciso do espiritual, eu preciso falar do lado financeiro.
a gente vai olhar ali, está guardado na caixinha dela, que talvez ela nem, né, está no inconsciente e ela não conseguiu acessar aquilo, e da forma que eu vou conversando com ela, eu consigo encontrar, que foi da forma que eu encontrei na minha vida a minha missão. Por quê, Priscila? Por que você fala isso? O resumo é: somos missionários disfarçados de empresários, disfarçados de mães, de, né, maridos e afins. E porque desde a minha infância, Uhum. eu tive uma infância muito difícil. Então, eu não tive uma infância de uma família bonitinha, não tive uma infância da família Doriana. Hoje eu sou chamada por família Doriana, acredite se quiser. As pessoas falam, nossa, parece a família da aquela fotinho, sabe? Do porta-retrato, família da Doriana. Arquétipo perfeito. Isso, é o arquétipo, depois de ter, né, reconstruído, virou o perfeito. E aí, entre aspas, né? Porque nós estamos em busca todos os dias. Mas eu comecei a entender muito nova, eu fui agraciada de começar a entender muito novos 3 passos que eu tenho para hoje, a pessoa mudar qualquer cenário da sua vida. Uhum. Como eu saí de uma vida tremendamente vulnerável, tremendamente uma vida difícil, morando em um cômodo, meus pais com mais 4 irmãos, 6 pessoas, dormindo em beliches, com aqueles cogumelos na parede, sabe? Saindo assim de Uhum. mofo, ratos entrando, porque a gente atrás era um lixão. Meu pai teve problema com vícios, chegava, batia, brigava com a minha mãe. Era muito difícil a cena que nós vivíamos ali, e sempre humilhados. É a filha do baiano, é a filha de não sei o quê, e pejorativos xingavam meu pai. E eu, eu não virei rebelde, mas eu comecei a entender que eu tinha um amigo invisível e ele era Jesus. E eu conversava e eu fechava meus olhos e eu tentava imaginar, eu fazia projeções que hoje, eu sei que hoje se usa muito na psicanálise, se usa muito para você visualizar aquilo que você realmente quer e que não quer, né? E eu fiz esses 3 passos sem saber que eu estava fazendo, que hoje eu ajudo muitas pessoas, que o primeiro passo eu falo que nós precisamos ter a projeção, não importa o cenário que você está vivendo, você precisa projetar, visualizar, mentalizar, ok? Porque aí materializa. Acredito que o homem é aquilo que ele pensa, não tem como. O que você pensa, o que está no seu coração, você vai materializando. Segundo, eu tive que aprender a reprogramação do compromisso cognitivo prematuro. Tudo aquilo que foi instalado em mim, tudo aquilo que aí a gente pode destrinchar um pouquinho de cada, tá? Tudo aquilo que foi instalado, tudo aquilo que mostrava que por algum motivo eu nasci naquela família mesmo, a minha família não ia para frente, na escola não tinha como, por mais que eu estudei escola pública, eu nunca ia ser ninguém, e tudo mais, né? Que acontece que vão rotulando você Acho que quando é um você é pouco do que pequeno. o Sartre propõe quando ele vai dizer que não é o que fizeram contigo, mas o que você faz com o que fizeram com você. É exatamente isso. Não é o que fizeram contigo, é exatamente o que você faz com o que Com fizeram com isso. você. Eu amo, A gente não muda o amo. passado, né? Mas de alguma forma a gente pode ressignificar sobre uma nova perspectiva de pensamento e, Com obviamente, a certeza. projeção. Não, e assim, ó, acredito 300%. Você pode não estar diante da melhor pessoa para falar disso, embora eu tive que estudar, mas vai, né, pode ter milhares de profissionais para falar, mas você está diante da pessoa mais apaixonada e que teve a vida Nesse transformada. sentido, você quebrou paradigmas, né? Porque, Sim. digamos que você, dentro de um processo real do nosso país, a estatística seria que você fosse mais uma a não alcançar esse lugar que você está. Sim,
sim, Quer dizer, todos os elementos estavam ali próprios para isso. Isso é muito interessante, né? Porque a gente está falando de subjetividade, né? sim. Mas no meio de tudo aquilo ali, você conseguiu deslumbrar outra forma de pensar. E aí foi aonde que eu tenho a reprogramação. Aí que entra ela. Aham. E o terceiro, a declaração de fé. E a Essa de... coisa da fé foi muito importante para você, né? a Com quantos decla- anos? Com 7 anos de idade, eu tava. Meu pai tinha um Opala. É, Carrão, hein? era um carrão. É, Meu pai ainda é tinha muito grande. muito grande. E eu achava lindo. Meu pai É. tinha um Opala, eu lembro porque eu lembro do Opala. E eu estava com uma febre muito, muito alta e ele e minha mãe me levou assim pro hospital às pressas, porque eu poderia convulsionar. E acabou a gasolina e era no meio de uma comunidade onde tinha um rio. Eu nasci em Mauá, então Mauá é onde? Mauá ABC, Ah, tá. ABC. E aí o pessoal chamava de pé de barro, índio. Eu sou a indiazinha. E aí tinha lá, era um córrego. E eu lembro muito bem a cena e tudo escuro, e minha mãe com medo. E a minha mãe é muito da fé. Eu aprendi a fé muito com a minha mãe. É Ah, aquela sim. mulher da fé que tá sempre orando, que tá sempre ajoelhando. E ela falou pra mim assim: "Filha, ora pro papai do céu pra ajudar a gente aqui, porque acabou a gasolina e a gente tá sozinha". E hoje eu consigo imaginar uma pessoa de 7 anos, porque eu tenho uma filha de 7 anos que é super ligeira, assim, ela dá conselho se precisar. E eu ajoelhei no carro e eu falei assim: papai, porque criança é específica. Eu acho que. Acho não, acredito. Eu não gosto da palavra acho. Eu acredito que temos que ser específico ao pedir, sabe? Por que pedir coisas tão pequenas a quais você pode fazer? Você tem que pedir realmente o É, impossível, a aquilo Bíblia que fala você sobre isso, né? Se você não é. ganha, é porque você perde mal, né? Você pai de mal, entendeu? Tá pedindo mal. E ainda pior, tá duvidando, que aquele que duvida não recebe coisa alguma, tá É lá em verdade. Tiago. Não recebe coisa alguma se duvidar. E eu falei assim, como a criança, ela tem esse coração, eu falei, traz o meu padrinho. Queria o meu padrinho. Quem que era o que ajudava ali a família? Meu padrinho. Traz meu padrinho, Hum. porque a gente tá aqui, avisa ele que ele precisa trazer gasolina. E a minha mãe ouviu a oração, e hoje se fala muito nisso na família. Porque apareceu 10 minutos, chega meu padrinho, e era de madrugada. E meu padrinho pisca as luzes, vê que o carro é do meu pai, e daqui a pouco ele sai. E minha mãe conta o que aconteceu. Ela, até hoje, ela fala: olha, seu tio, ele tava no meu tio Fran. E hoje ele não está, né, no nosso meio mais, dorme no Senhor. Mas ele estava numa baladinha que tinha lá, na época, lá Batute, quem é de Mauá vai lembrar. E ele saiu, ele não se sentiu bem, falou: vou dormir, tô cansado, vou trabalhar. E ele saiu de madrugada. Ele não se perdeu no caminho e entrou exatamente Onde vocês aonde que nós estavam? estávamos. E quando eu comecei a entender que eu vi o meu tio e ele trazendo, eu falei: aí, ó. Eu falei, Você né? entendeu que isso foi uma resposta de Deus? Eu entendi que era natural. Eu entendi. E isso é legal, porque, exemplo, se a gente falar de riqueza para judeu, é natural. É natural. Eles vivem isso. É natural. E o milagre, ele é natural. Porque quando você entende que tem alguém realmente que tudo que está escrito no bom livro é realmente para acontecer. Pedis e recebereis. Acabou. Para de ficar aí fazendo. Oh, meu Deus, e fala conversas difíceis e isso. Não. É a simplicidade que Deus escuta, sabe? Então digamos que esse foi um ponto interessante Da porque minha fé. da sua fé. Da minha fé. Beleza, aí você vai crescendo, e tal, vai estudando, né? E Sim. como é que é essa coisa de visualizar projetos? De visualização. Aí eu vou te falar. É, é, é complicado você estar vivenciando uma vida difícil dessa, a qual eu olhava o meu herói fazendo tudo que ele estava fazendo, que era meu pai, Uhum. mas eu sabia que meu pai tinha um coração muito bom. Eu sabia, porque ele era aquele pai que sempre trabalhou muito, muito, nunca foi preguiçoso, sempre trabalhou muito.
Sim, meu pai ganhava dinheiro, mas acabava gastando com os vícios, né? Ele ganhava muito dinheiro, mas ele gastava com os vícios. Então, pra gente, sobrava o pé de frango e salsicha, que era o que a gente tinha. E eu sabia que, e assim, eu sempre visualizei meu pai assim, sabe? Uau! Sabe? Tanto que eu sou muito parecida na parte de falar, de me expressar. Minha mãe é mais quietinha. Só que tanto nos erros também, né? Porque eu falei assim, eu vou ser meu pai e não minha mãe. Eu já quase me separei por isso, com 7 anos de casado. Hoje nós temos mais de 20 anos de casados. Mas eu tentei replicar. Falei, não, quer saber? Eu tenho que ser aquela que pisa, 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 porque homem não presta. Então, Hum. eu, querendo ou Tô não, pisando em que homem tô, aí, né? e De que a- homem que eu tô mas falando, né? o meu era maravilhoso, então acabei fazendo tudo ao contrário. Mas isso acontece quando a gente não tem clareza, né? Quando a gente não traz a clareza de realmente o porquê que a gente está vivendo os processos difíceis, que eu acredito que quando a gente entra numa prova e passa por ela, a gente tem que sair melhor do que a gente entrou, né? Uhum. Então, quando eu vi meu pai passando por tudo aquilo, eu falava, poxa, ele é escravo espiritual. Ele tem uma prisão sem grades. Eu consegui enxergar. Então, o mundo da espiritualidade foi muito nova. E eu conseguia visualizar. Então, eu tinha isso, tá? Eu sempre fazia. Tinha uma igreja próximo à casa, à nossa Você casa, frequentava essa igreja? frequentava, porque era minha amiga, minha amiguinha da escola, ela era caseira da igreja. Então eu ia, às vezes até, porque todo mundo ia, era igreja evangélica, todo mundo indo de saia, eu virava a saia da minha mãe, eu ia bem, nada a ver, já estava com 10 anos, 11 anos, e ia lá para a igreja. E daquele jeito. E as meninas riam de mim, das roupas, e eu não tava nem aí, nem aí. Eu sentava, eu falava, não importa que eles zombam de mim, estão rindo, mas eu sei que um dia eu vou ajudar um monte de criança. Eu tinha isso no meu coração. Você já Que pensava eu nisso? pensava que por mais que tudo aquilo eu estava vivendo, um dia eu ia ajudar muita gente. Então, eu fechava os olhos ou na igreja, ou em um lugar mais em paz que eu Uhum. tivesse. Eu fechava os olhos e eu olhava. E eu olhava assim, meu pai e minha mãe, com os meus irmãos, e eu olhava todos arrumadinho. Eu começava a fazer uma visualização e projetava aquilo, sabe? De alguma forma eu tava ali em espírito. E daqui a pouco eu visualizava, não tinha o rosto, mas eu visualizava o meu marido, mais os meus filhos, que eu sempre quis ter muitos filhos. Então, é assim, eram muitos filhos. E certinho do jeito que eu visualizava. E todos bem. E eu falava assim: eu sei que meu pai um dia vai ficar limpo e vai ser um servo de Deus. Uhum. E eu vou falar para você. Hoje, meu pai é um homem que dá a palavra, é um homem que ajuda muitas pessoas, é um homem de fé, a qual todos os filhos perdoaram minha mãe, perdoou de tudo que aconteceu, e ele pôde ter uma nova vida. Então, onde abundou o pecado, superabundou o poder e a glória de Deus. E hoje a gente vê isso. Então, não só com algo que se você por estatísticas de quantas pessoas que saem de vícios, são muito poucas, né? É. Quantas que morrem, quantas são presas, quantos saem, quantos destroem famílias. Então, a fé foi muito importante no meu processo. E não só isso, eu começava a visualizar. Eu já visualizava, eu ajudando crianças. Eu sabia que tinha crianças em extrema vulnerabilidade. Eu sabia que eu poderia ajudar um dia. Então, eu guardei uma promessa, a qual um dia chegaram na igreja e falaram para mim: falaram, "Ó, você vai abençoar muitas pessoas no mundo inteiro." Eu guardei aquilo para mim, 7 chaves, e cresci com aquilo. E aí, para isso, a gente sai da primeira etapa, que a gente visualiza, porque a gente precisa imaginar, porque senão a gente não chega a lugar nenhum. Se você ficar projetando só o que vai dar errado, só o que você não quer, só coisas ruins, eu não vou conseguir. Eu falo com pessoas que tiveram abusos na infância e eu falo, eu converso com elas porque às vezes essas pessoas falam, poxa, ninguém me ama, por que que
eu fui escolhida para passar por isso, mas quando ela enxerga o tanto de vida que ela pode transformar com a dor dela, aí ela consegue sair daquela prisão sem grades, que é o que eu falo. Uhum. E aí, quando a gente passa dessa parte da visualização, a gente tem que romper alguns vão chamar crenças limitantes. E eu coloco como compromisso, porque a gente acredita que é um compromisso ser assim. Então, e é cognitivo prematuro, só que a gente precisa reprogramar ele. Como que eu reprogramo alguma coisa de que colocaram na minha mente de que eu não era capaz, de que eu não termino nada? Tudo que você inicia, você não termina. Tudo que você até eu falo coisas simples, tá? Pessoas que falam assim, ai, eu sou desastrada mesmo. Mas eu vejo pais, mães, que a criança derrubou um negócio e fala assim, ai, mas ela derruba tudo. Aí ela é desastrada e mal imagina o que tá fazendo Eita, com aquela criança. olha Ó, que veio o café. maravilha. Rapaz, chegou, ó. Veio o café. Essa Laís não é fácil não, hein? Aí, Leandrão. Valeu, hein? Obrigado, tá, gente? E Mas sim, eu quero que você fala para o nosso público como que foi você, a sua virada de chave, seu primeiro projeto. então vamos lá. Aí eu passo aonde eu tinha que tirar, né, aprender sobre essas crenças e eliminar elas e falar assim, peraí, eu vou escrever o roteiro, eu vou escrever a Elaísa, eu vou escrever a Se Laís minha... estivesse com você nessa época, ia ser Não, fácil, hein? eu vou escrever minha história, O melhor roteirista protagonista. aqui. Protagonista, hein, Laís? E então eu entro da fase da adolescência, começo a ter uma profissão, e nessa profissão eu também comecei a entender que eu comecei a cuidar de pessoas. Meu pai era cabeleireiro e ele me ensinou, então era uma psicóloga ali de quem sentava na minha cadeira. Comecei a entender que eu comecei a cuidar de pessoas. A Antes... beleza, né? beleza. E antes disso, identidade é muito forte. Antes disso, a gente tem ali, eu comecei a trabalhar em um mercadinho muito nova, de um amigo, então foi aonde eu também tive contato com a primeira prosperidade, que ele tinha carrão, e eu olhava aquilo e falava, olha, eu É sei isso que eu aí que eu posso quero. chegar. Quero chegar nesse lugar aí, Isso. nessa condição. E eu cuidava do mercadinho como se fosse meu. Ele ficava passado com isso, sabe? Eu não ficava só o que era para eu fazer. Eu corria 1 quilômetro extra. Eu sempre ajudava Proativa, em né? algo, proatividade, né? Lá no Pernambuco a gente chama de edigueza. Digueza? Edigueza. Edigueza. Camarada tem que ter edigueza, tem que ir pra Isso. cima. Eu falo, eu troco o talentoso, preguiçoso, pelo proativo e que às vezes a gente pode ensinar ele. Sim. Eu troco, assim, falando de equipe, eu prefiro 1000 vezes alguém que a gente possa treinar ali, aquela pessoa, Mas que tenha vontade, mas né? que seja proativa, do que o talentoso preguiçoso não dá, não. É É. talentoso, mas é preguiçoso. Então, eu conheci e eu tinha toda a visualização, projeção do marido que eu queria. Toda. Então, lógico que eu fiz um pouquinho assim, porque eu falei que eu queria começar do zero. E realmente nós começamos do menos zero. Porque eu pedi isso, eu queria que realmente nós construíssemos algo junto. E ali eu fiz toda essa projeção dessa pessoa e apareceu o meu marido. Só que veio, como que eu falo, né? Quando a gente não tá alinhado ainda às crenças e às repetições de padrões, imagina, ele tinha acabado de sair da comunidade terapêutica. E aí, o pai que eu tive, aí meu pai recuperado, né? Que bom. E aí, daqui a pouco eu pego uma pessoa e aí Deus fala pra mim assim, é ele. Aí eu briguei com Não, mas você conheceu ele como? lá no salão. Porque um dia antes, eu fiz a minha carta pra Deus. Ah. Fiz uma cartinha. Essa carta com todos esses pedidos, assim, Não, com essas projeções. todas. Eu quero que comece... Igual eu era criança, que eu Aham. sempre fui específica. A famosa carta do Papai Noel. Foi, eu sempre fui específica. Hoje, eu tenho
aprenda isso, viu? Eu tenho, eu e Deus no WhatsApp, a gente tem um grupo, eu e ele, entendeu? Eu Ah, tenho, isso é muito bom, isso é libertador, porque você vai escrevendo lá, assim, ó, sabe, ó, e não tem como você não conversar com uhum. ele. Então, é muito importante essa intimidade. Eu acredito que eu tenho muita intimidade com o Senhor. E ali, eu eu fiz minha carta e falei que eu queria começar do zero. Falei, quero começar do zero, uma pessoa que vai ser um pai maravilhoso, alguém que queira abençoar vidas, porque eu sabia que essa era a minha missão um dia, que não coloque o coração nas coisas materiais, mas sim queira ser uma geração, que eu acredito na geração de riqueza, mesmo com propósito. Sim, nós podemos ter bênçãos na nossa vida, e, e eu pus lá minha cartinha. No outro dia aparece ele. Eu tinha terminado um namoro, que eu namorava um multimilionário. Terminei porque foi uma obediência, porque eu sabia que tinha começado do zero. E escolhi ficar com ele, investindo em baixa, na planta. E o Senhor mostrou no meu coração que era ele. E passou um tempo, realmente a gente ficou juntos. Nós ficamos juntos. Ele já vinha da área da educação, tanto que hoje ele tem 30 anos na área da educação, eu tô com 20 anos na área da educação. Então, ele me ensinou a palestrar, ele é meu maior mentor. É uma pessoa que tem que vir aqui que você vai se apaixonar porque ele é inteligentíssimo. E eu chamo ele de gênio. Ele é o gênio e eu pego a lâmpada, esfrego assim, o gênio sai e eu sou a estrategista que falo com o gênio. Gênio, vamos fazer isso, porque ele é um gênio. Então a gente dá muito certo nos negócios. Eu sou a estrategista que esfrega a lâmpada. E e assim, ele também tinha esse sonho. Então eu encontrei alguém que já vinha da área da educação. Só que nós tivemos que começar a nossa vida do zero. Então, a gente foi morar juntos e todos os móveis emprestados da casa, fomos morar sem dinheiro mesmo, sabe? E olhamos um para o outro e falou: vamos começar algo? Vamos. Começamos uma pequena escola. Essa pequena escola que a gente começou foi São Bernardo do Campo, na época, e a gente pegou um negócio bem pequenininho, tanto que, imagina, eu filha de baiano, a gente não nasce, estreia, tudo a gente quer enfeitar. Eu falei, olha, essas paredes feias, tem uma tinta baratinho, preta e laranja. E a escola parecia Halloween. E aí eu pintei a escola. Ué, mas ali tava criando, né, algo. Eu falei assim, pelo menos a escola vai parecer o Halloween, coisa americana, algo do tipo. Só que aí eu fui além, porque a gente quer inventar demais. Então eu peguei o spray e na época era top o computador preto. E o nosso ainda era aquele bem velhinho. E eu passei spray no computador e no teclado. E eu tinha um computador preto. O mais engraçado era quando tava calor e os alunos pegavam naquele mouse e saía com a Mão toda mão suja. suja de preto. Mas sim, a gente passou por isso. E ali dentro nós descobrimos, vamos fazer algo extraordinário, por isso que hoje nós temos o método Couples-A, que nós entregamos, que é realmente não só o aluno vir a gente dar cursos profissionalizantes para que ele seja alguém na vida. Nós colocamos realmente Essa escola, essa primeira escola que vocês criaram, ela foi o quê? Já de profissionalizante profissionalizante já, bilíngue, né? Ah, profissionalizante bilíngue. bilíngue. Isso. Por quê? O que a gente tinha no coração? Preparar os alunos, preparar o jovem para um Mercado de mercado de trabalho. trabalho, Legal. tá? E ele, principalmente ali no ABC, né? Não, Era hoje muito no Brasil a importante, gente né? tem 11 milhões de jovens nem estuda e nem trabalha, nem É. A gente já falou chamado. disso aqui no podcast, né, Laís? 11 milhões. Então, imagina só, e assim, da onde que... Ele também veio de Mauá. A gente sabe como que funciona, até as oportunidades são mais escassas para um E o jovem que é poder interessante, trabalhar. né, Priscila, que eu costumo sempre dizer isso. Não adianta as pessoas que acreditam em sorte, né? Algumas pessoas acreditam nessa coisa da sorte, mas não adianta a sorte para quem não está preparado. Não. Então, tipo assim, precisamos estar capacitados para que quando as oportunidades venham surgir, de fato a gente possa
exercer o melhor, né? Então, acho que esse trabalho que você faz é capacitar, né? É dar oportunidade de capacitação para todos. Sim. E eu falo assim, com certeza o dinheiro potencializa. Com certeza o dinheiro É. potencializa o que a pessoa é. Porque lá a gente já fazia projetos. Então, a gente, ó, nós vamos dar palestras gratuitas, mas a gente pede, vamos arrecadar brinquedos, cesta Uhum. básica. Então, a gente ajudava comunidades terapêuticas. Quantas vezes finais de semana estava eu para falar como filha que aconteceu comigo e ele como ex-dependente químico. Na verdade, fala que o dependente é dependente a vida toda, ele não pode mais, né, cair no álcool, nada, né? Então, ele falando da doença, porque é uma doença, Uhum. e eu também falando sobre a família. Então, a É porque gente. são duas versões ali, São. né? A daquele que vive de fato o comprometimento, né, na sua compulsão, e aquele que está assistindo, aquele que ama, aquele que está É, ali a cuidar. E de alguma forma você foi atravessada por dois, atingida. né? E que é atingido, Sim, a né? família A diretamente, né? As família pessoas que toda amam. é Quer dizer, atingida. você teve a marca da paternidade ali, de alguma forma, a figura do Sim, pai que atravessou a família nesse sim. sentido, e vocês tiveram que conviver com tudo isso. E aí você elege, coloca a ideia de amor a alguém que parece que é um segmento também do pai, né? Sim, De alguma mas forma. aí como que poderíamos chamar maldições hereditárias, repetições de padrões? Do ponto de vista analítico, não É, passa mais do que o amor analítico, não, sim, né? mas agora eu vou bem profundo mesmo, a pessoa fala assim, não, isso daí o pessoal falava, isso aí só pode ser maldição hereditária. Ô Priscila, o que que é isso? E eu, não, eu acredito que é a minha missão da oportunidade, porque as pessoas mudam. Eu acredito que as pessoas podem sim mudar, pode melhorar, não que muda, porque a essência dele era, ele já tinha uma essência dentro do coração. Mas todo mundo tá aqui para que a gente possa melhorar nessa terra. É isso que eu acredito. E realmente passei por aquilo, eu olhei e falei assim, um se recuperou, mais um. Vamos para a Você probabilidade. acreditou nele. Acreditei em Deus. E foi ele, assim, a minha carta foi muito específica. Quando ele chegou, eu falei assim: não tenho dúvida. Tem pessoas que acham que existe plano B. Eu não acredito em plano B. Eu acredito em plano A. Para de querer ficar pensando em plano B. Deus só tem plano A na sua vida. A minha lista estava ali. Eu pedi daquele jeitinho. Aí daqui a pouco eu encontro a pessoa e falou: mas pode ser essa aqui mesmo. Ou não, não, não é. É a lista que você pediu. Segue o plano. Para de tentar ficar dando jeitinho. O jeitinho nunca dá certo. A gente vê Sara na Bíblia, foi dar jeitinho lá. Não, a promessa não é pra mim. Acabou com tudo. Entendeu? Tem a briga até hoje. Então, assim, ó, para de dar jeitinho. A promessa é sua. Não passa a sua bênção pro lado. É plano A, é plano A. Eu sou assim. Eu sigo o plano A. Plano B não existe. É isso que eu acredito. Então, assim, ó, o plano A, qual é o plano B? Fazer o plano A dar certo? Então, tudo bem. Aí, tudo bem. Então, eu olhei e falei assim: é ele, e vai dar certo. Então, quando a gente começou a passar todos os perrengues de empreender, porque a gente não sabia que tinha capital de giro, a gente não fez um plano, a gente não tinha nada Só disso. começou. Só começou e não Com o que sabia tinha. nem se tinha o aluguel do mês que vem. Era assim, só começamos. Então, como a gente teve que aprender mesmo, ralando, a gente começou a passar grandes dificuldades, dele chegar em casa, a gente não ter o dinheiro do aluguel, de ele chegar em casa e falar assim: o que, que tem para comer? Eu falar: mingau. E vamos agradecer. Mas no fundo, mesmo a gente passando aquela escassez, todas as noites nós fazíamos a declaração de fé, que é o terceiro que eu falo para vocês. Eu tenho esse devocional aqui, que é 31 declarações de fé para o sucesso. É um devocional que a pessoa pode Ô, escrever Leandro, tem como focar no livro aqui. dela aqui? 31 declarações de fé para o sucesso. Dá uma olhadinha aqui. E esse devocional, ele é realmente para ajudar as pessoas que não sabem como fazer essa reprogramação, que não sabe como fazer a declaração de fé, porque declaração de fé ela é diferente de uma palavra positiva. Então a palavra positiva, ela é assim,
Esse copo tem suco, tem suco. Não, ele tem água, entendeu? Eu posso ficar falando positivo, mas pode não acontecer. Mas a declaração de A gente fé, precisa tomar cuidado com o processo de negação, né? sim, Porque aí também. a coisa tá acontecendo e o sujeito tá no processo de negação, Não, fantasiando, fanta- inclusive se escondendo atrás de uma ideia espiritual. sim, E aí a tendência é óbvio que não vai dar nada certo e depois ele vai culpar alguém que normalmente vai ser essa ordem divina que não o atendeu o suficiente. com certeza. E aí Ou vem o a inverso, que frustração. ele não tenha feito o suficiente. Isso, ou vem a frustração. E eu acredito que a declaração de fé, sim, essa água pode transformar vinho, porque a declaração de fé, ela tem fundamento. E aí ela tem fundamento na palavra. Então, quando você põe a declaração de fé, é ativado. E, Priscila, você tem propriedade? Tenho. Eu e a minha mãe tinha diabetes hereditária. Com a declaração de fé e acreditando, eu e a minha mãe, nunca mais sumiu a Mas tipo diabetes. 1, Tipo 1, e não é não se cura. é. A gente, assim, ó, meu tio amputou, a minha avó veio assim, minha avó morreu de diabetes, todo mundo morrendo. E eu e minha mãe foi a carimbada da família. Mas eu falei assim, eu não aceito carregar isso, não é meu. E ainda eu fiz para mim e para minha mãe. E as duas foram libertas. Nós não temos nada. E fora que eu tenho 5 filhos. Eu tenho 5 filhos. Mas você conseguiu, hein? Você falou que queria um monte, Eu hein? queria um monte. É projeção, 5 já é um futebol de salão, né, não, É gente? projeção. É E futebol de aí, salão, né? Os 6. não, quando nasceu a Não lembro última, mais. e quando nasceu a última, meu irmão falou assim, ó, menina, mas não é que você acertou até o sexo de cada criança? Eu falei, É mesmo, né? não é que eu acertei, é projeção. E aí, e declaração de fé. E a declaração de fé fez muitos milagres acontecerem da minha vida. Então, fez minha filha, que foi constatada que perdeu o pulmão. Ela estava quase falecendo, fez 2 cirurgias dentro do hospital, ficou 1 mês na UTI, tinha necrosado, era para arrancar, e com a declaração de fé, porque eu acredito nos milagres. E eu declarei aquilo que eu queria, o que eu acreditava. E realmente, assim, foi algo muito transformador, que ela teve uma febre muito forte, e eu levei ela ao médico, passando todo, eu não vou contar porque é muita coisa, passando todo esse processo, chego lá, o pulmão dela limpinho. E até o médico começa a chorar, porque ele acompanhou tudo. Então, poderia contar muitos outros aqui para vocês, que vai estar no meu próximo livro, que é Não é Coincidência, Deucidência. E esse livro, assim, é pra... Nossa, vai ser muito Quando você forte. lançar, traz Não, aqui pra vai ser gente muito trocar uma forte. ideia. Porque, assim, ó, eu ponho vários milagres vividos, constatados, comprovado, que teve dentro da minha casa, da minha família. Então, e isso, tanto eu aprendi com meu marido e ele aprendeu comigo também. Como que funciona essa declaração de fé? Então, nós sabíamos que nós poderíamos ajudar muitas vidas. Esse propósito foi tão grande, e para ajudar na projeção, nem existia The Secret, segredo. A gente fez um quadro chamado Quadro da Gratidão. Hoje as pessoas fazem quadro dos sonhos e nós chamamos de quadro da gratidão. Por que da gratidão? Quando você tem fé, quando já aconteceu, não é fé, né? Mas quando você tem fé enquanto você não tá vendo nada, isso é fé. Então, nós agradecemos antecipadamente o que a gente não enxergava, o que não tinha, mas como se já existisse. Então, eu já colocava lá a gente ajudando pessoas, dando palestra, e fiz um quadro chamado Quadro da Gratidão, que hoje ensino como as pessoas conseguem fazer esse quadro. Sim, tem técnicas, porque foram, eu chamo de download celestial, então tive esse download celestial, e ali eu coloquei um cheque de 10 mil reais, preenchi o cheque de 10 mil reais, só que eu não tava nem ganhando R$ 1.000 por mês, né, naquela época. E a gente tinha acabado de iniciar o negócio, imagina, eu só tava tentando ainda colocar dinheiro no negócio. E eu coloquei lá 10 mil reais, meu pai, bem sincero, baianinho, aquele sincero mesmo, chegou assim em casa e falou, minha filha tá ficando doida.
esses negócios colados aqui. Olhou aquele cheque de 10 mil e falou, filha, você tá tentando ganhar 10 mil reais? Você quer ganhar 10 mil? Porque na época era muito, né? Você quer ganhar 10 mil por mês? E eu falei, painho, a gente brinca, né? Painho, tu não tá vendo, não? Você acha que eu quero ganhar 10 mil por mês? Lê aí embaixo. Aí ele foi ler. Aí tava assim, doação. Uau! Você tem noção que eu estava enxergando quanto eu ia doar e não quanto eu ia ganhar? Eu queria doar 10 mil reais. Estava escrito doação. E depois de um ano, eu vou falar para vocês, nós estávamos doando 10 vezes mais do que aquele valor, porque parecia surreal o que aconteceu. Então, o nosso negócio que era pequenininho, o negócio começou a crescer tanto, daqui a pouco a gente estava com 10 unidades, faturando mais de 13 milhões por ano. Então, assim, é algo realmente que eu acredito, assim, certeza, poderia falar indômita. Eu realmente acredito que qualquer situação, que qualquer problema, ela pode ser mudada por eu chamo de 3 esferas, para você realmente acessar a verdadeira prosperidade. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Qual foi o teu maior medo? Medo, eu vou te falar sobre o medo. Eu gosto de pôr o medo e a coragem. Porque o medo, não tem como você não sentir medo. O medo não tem como você não sentir. Só que quando você começa a entender, e assim, é um medo bom, tá? É um medo bom. A gente só muda por raiva, medo, nojo, vergonha. Só se a gente tiver um desses daí, você vai mudar a sua vida. Se você vai. Se você vai. Raiva, tô com raiva, eu vou mostrar pra todo mundo, duvidar, pode perceber. E assim, falar pra você, tinha uma raiva? Tinha uma raiva. Raiva de tudo aquilo que eu vivia, falar assim, esse deserto eu não volto mais, não. Esse deserto eu não quero. Vergonha, tenha vergonha. A gente tem todos esses sentimentos dentro da gente. E o medo era realmente de, uau, olha quantas pessoas estão agora dependendo do nosso negócio. Eu vou te falar. O medo de você crescer, e hoje eu vejo isso ajudando empresários. Eu vejo empresários tendo medo de crescer porque você assume mais responsabilidade. E responsabilidade é você responder e ter habilidade para responder, tá? E quando eu percebo que a gente tem tantas vidas dependendo da gente, era uau! E agora? O negócio está crescendo. E realmente a gente não quer pensar no pior que pode acontecer. Mas eu sempre falo, qual é o pior cenário que pode acontecer para a gente pensar no que a gente pode fazer e já trabalhar ali no melhor cenário, né? Na prevenção. E quando a gente se viu naquilo, realmente aconteceu. Porque realmente eu coloquei o medo Então, acima. o medo, então, nesse sentido, o medo era o medo da responsabilidade que, de alguma forma, te paralisou, pelo contrário. Aí, esse sentido que você fala que é positivo, porque é um medo da responsabilidade, mas a coisa tá crescendo. Sim, então, quer a dizer... coisa tá crescendo. Só que eu tive dois períodos. Eu tive o medo que me fez crescer e o medo que me fez paralisar. Isso é bom, porque hoje eu consigo ajudar pessoas que estão paralisadas e não sabem o que fazer. Eu tenho muitos estudos de caso, porque eu atendo empresário todos os dias. Aí tinha um empresário faturando 40 mil por mês. E assim, ó, mas pronto para dobrar o faturamento, pronto para crescer mais, e eu vendo que ele tinha a demanda reprimida. Ou seja, as pessoas que estavam na fila esperando, o ticket médio mais ou menos aí era uns 10 mil reais. Ou seja, baseando quase 10 mil, 60 mil que poderia entrar no caixa dele. E ele, com medo do crescimento, ele mesmo estava se boicotando. Não, eu explicando para ele: "Hey, é agora que você vai ter que pegar e dar o seu passo maior, vai ter gente que vai ter que te ajudar". E ele tinha o medo da expectativa.
Ah, porque aí eu vou ajudar a pessoa e daqui a pouco a pessoa pode me trair e daqui a pouco a pessoa pode me copiar e daqui a pouco... É o risco, né? E o medo disso, dessas coisas bobas, não deixa os empresários crescerem. E aí eu olhei para ele e falei, ei, para com isso. E fui, mostrei passo a passo como você... Porque eu tive esse passo a passo. Então, como que você troca a coragem pelo medo? Como que é que você, quando o medo é aquilo que você faz? Você começa a ficar com medo e aí você tem as repetições de tudo que acontece com você, sempre a mesma coisa. Sempre alguém traindo você, roubando o seu dinheiro, sempre acontecendo do seu Quase que uma negócio. mania persecutória, né? Isso. A pessoa Cara, nunca vai dar, sempre dá um todo mundo BO. quer me trair, Isso. todo mundo... Então, melhor não fazer nada. Melhor não fazer nada. Melhor não dividir, melhor não agregar. E aí o que essa pessoa sempre pensa? Porque eu sou bobo mesmo, tudo acontece comigo, eu sempre passo pela mesma coisa. Aí eu falo pra pessoa, você já passou por isso, agora você vai precisar ultrapassar isso. A coragem, João, é quando você ultrapassa o que você sempre passou. Uau! Tem uma frase que atribui a Freud, diz assim, quando a dor de não se estar vivendo, for maior que o medo da mudança, a pessoa muda. Isso. Então, quer dizer, muitas das vezes é A preciso... dor, Primeiro, a gente precisa dor. reconhecer a dor. a dor. Se a gente não reconhece a dor, fica difícil. Então, precisa reconhecer a dor. E aí, quando a gente percebe que essa dor é tão grande que a gente não está conseguindo viver, aquilo que é o medo da mudança, que é aquilo que a gente fica meio que eu não faço porque eu tenho medo, aquilo perde sentido. A dor, muitas das vezes, nos motiva a seguir. Sim, Dependendo da pessoa. necessário. Dependendo de como o sujeito vai interpretar essa dor. De como que ele vai ter como tá a inteligência emocional dele Uhum. diante daquele fato que tá acontecendo, né? Então é nisso que eu acredito. E hoje, o que eu e o meu marido nós fizemos? Então, nós realmente, tudo que a gente passou de dores, todas as situações que nós vivemos, nós criamos sim um método que é Couple SA, que é casal SA, e para que a gente possa ajudar pessoas. Só que o mais lindo de tudo é que Deus tem me abençoado grandemente. Eu tenho 5 filhos, sou uma pessoa muito respeitada na área da educação no Brasil. Ganhei prêmios em Dubai, né, justamente na área da educação, junto com a irmã do Cristiano Ronaldo, com a mulher do Neymar. Então, assim, eu sei que ele me levou a lugares grandes, mas uma coisa que eu sempre pedi é eu não quero tirar a essência do servir, porque o servir é a recompensa. Então, há mais de 5 anos, todos os dias, de segunda a sexta, eu atendo 2 empresários, das 7 da manhã às 9h30 da manhã. 2 empresários, para que eu possa ajudar ele, para que eu possa direcionar a vida dele, porque se a gente não tem um mentor, a gente está perdido. Se a gente não sabe para onde vai, qualquer lugar serve. E eu venho ajudando essas pessoas. E cada testemunho, cada vez que eu vejo, e isso de forma gratuita, tá? Isso foi uma coisa que eu coloquei uma missão. Outra missão que... Retribuir, né? de alguma Retribuir. E meu marido, ele é assim, lembra que eu fiz a cartinha? E ele realmente é assim, um pai maravilhoso, um excelente empresário, excelente líder, gênio. E nós temos também o experimento da fartura. A gente faz um experimento porque a gente saiu, né, de uma vida de escassez, né, de miséria, a gente fala o quê? Que a gente ajuda isso com a vida dos jovens que nós atendemos, que não é só pegar o jovem, tirar ele da miséria, é tirar a miséria de dentro do jovem, é tirar a miséria de dentro da pessoa. Então, hoje nós temos o experimento da fartura, nós acordamos 5 horas da manhã, começa às 5h27. De forma gratuita, nós também ensinamos empresários. Então, quem quiser participar de alguns projetos que eu tenho de forma gratuita, e realmente eu sei que é Deucidência, então entra lá, Priscila Saciou, que é o meu Instagram, pede lá, Priscila, eu quero participar. Olhando, tem como colocar Priscila Saciou, tá bom? Priscila Sá, beleza. Então, vamos lá, agora para finalizar, passar rápido, né? Ixi, eu teria mais uns
Deixa eu assim. Ela vai ter que voltar, hein? Me fala pra gente aí, pros telespectadores, dos projetos que hoje você administra. Uau! Vamos lá. Hoje, vou falar uma parte. Todos eles estão dentro da holding. Nós temos uma holding, que é a área da educação. E a Ou é uma franquia hoje, né? nós temos franquias. Então, são franquias dentro da holding. Uhum. Então, nós também trazemos a IA, inteligência artificial, porque hoje, com a tecnologia, não tem como, a gente tem que trazer isso para as crianças e de uma forma lúdica também. Então, nós trazemos a forma de ensino com a IA para as crianças. Nós também cuidamos de jovens, preparamos eles para o mercado de trabalho com cursos profissionalizantes, bilíngue. Nós temos um que eu amo, estou falando alguns, tá? Dos projetos e das empresas. Nós temos a Agência Nacional do Primeiro Emprego. Essa é a minha paixão. Agência Nacional do Primeiro Emprego. Sabe que é mães dando testemunho de você mudar a vida? Não é nada fácil, né? O primeiro emprego, né? Não é nada fácil, porque eu só contrato se a pessoa tiver experiência. Como que ele vai ter experiência se ele nunca trabalhou? E como que ele vai poder ter toda essa experiência se ele não teve oportunidade dessa experiência? Então, nós damos mais de 20 a 25 mil cursos por mês gratuitos. Tá? Isso é mais um projeto que nós temos esse instituto, que é da nossa holding. Então, ele está espalhado por todo o Brasil, em todas as escolas que nós temos. E nós trazemos para o jovem para que ele possa se preparar para um mercado de trabalho. Então, a gente dá esse curso que dura mais ou menos 6 módulos, tá? E ele, no final, ele monta uma empresa também na internet. É bem então legal. Estimula ele também a ser um empreendedor. Estimula a ser um empreendedor. E a gente coloca ele para o mercado de trabalho. Então, há mais de já 20 anos, mais de 500 mil empregos para jovens que vidas transformadas. E a gente vem fazendo isso. Então, a gente tem parcerias com várias empresas grandes e nós trabalhamos como jovem aprendiz. Então, é muito bom, é realmente gratificante, é algo que faz eu acordar, que brilha meus olhos. Ontem nós temos 5 filhos, né? Dos 2 mais velhos trabalham com a gente já. Trabalham desde muito novos, a gente já colocou para trabalhar. E os 3 pequenos, a Liz, o Pierre e a Esther. E a Liz viu um depoimento, que eu abri o depoimento de alguém que eu estava ajudando. E a pessoa falando, olha, você mudou minha vida, e eu estou empreendendo com vocês. Que a pessoa, ela comprou uma franquia nossa dessa da Agência Nacional do Primeiro Emprego. E falando, sabe, eu precisava de ter algo com propósito. E o mais legal, é tremendamente lucrativo e com propósito. Porque como que eu faço? A pessoa, ela vem comprar a franquia, ela leva a propósito, porque a gente ainda coloca os alunos para estudar dentro da escola dela. Então, a gente tem todo um método de segurar na mão do empresário e falar, vem aqui, você quer empreender com propósito? A gente ajuda você. Então, são vidas transformadas, tanto dos alunos, quanto do franqueado que quis uma transição de carreira, que, às vezes, uma mulher... Quantos estudos de caso que eu tenho? Mulher que foi largada do marido, nunca trabalhou, e agora o que eu faço? E realmente estão dando muito certo. Ô Priscila, interessante que você está trazendo aí da sua vida, é que a gente pegou aí em pouco tempo, né? Mais ou menos desde o início até agora. Então foram desafios, muitos desafios que surgiram ao longo da vida. Uau. E que você... Então você é uma prova. O que a gente fala da ideia do desejo? O que nos move diariamente é o desejo. Mas o que é interessante é que a coisa do desejo que nos conduz a um processo de satisfação é o quanto que a gente está disposto a sustentar o desejo. Né? Amei. Quer dizer, não é só desejar. Se você não sustenta o desejo, nada disso aconteceria. E sustentar o desejo, muitas das vezes, está nos contraditos, né? É os que as pessoas acho que é o ponto principal, por exemplo. Eu quero chegar lá.
pô, mas esse caminho tá cheio de pedra, esse caminho tem espinho, esse caminho tem isso. Como que a gente vai fazer? O bebê, ele faz isso com uma facilidade muito grande Sim. no seu processo primário. Ele sem a percepção, porque ele tá impedido de uma compreensão do nada. Para ele não existe, para ele tudo pode. Então, por exemplo, quando um bebê olha alguma coisa e ele quer alcançar, vamos supor aí o dedo na tomada, ele vai ultrapassar os obstáculos que tiver perto dele, ele vai se arrastar até ele conseguir colocar o dedo lá. Uau! Então, isso é interessante, né? Parece que ao longo da sua vida você, de alguma forma, conseguiu entender as dificuldades. Porque às vezes as pessoas olham, por exemplo, para você, para sua família, e vê esse quadro maravilhoso, lindo, Doriana. né? E às vezes deslumbram a ideia de que não há conflito. Eu sempre costumo dizer aqui que saúde não é ausência de doença. Com né? certeza. E saúde mental não é ausência de conflito. Sim. Ou seja, é como que a gente transita em meio aos conflitos. Viver ciente de que tem problemas, tem dificuldades, mas o que a gente faz com isso? Como que a gente lida com isso? Eu acho que você deu um belo exemplo aqui, um pouco aqui da sua vida, do que é exatamente isso que a gente acredita, né? E é muito interessante, porque no meu livro, olha como que eu falo que o assunto está fluindo. O livro Não é Coincidência, Deuscidência, tem 9 esferas para você sustentar o seu sucesso. Porque todo mundo só quer chegar no sucesso. Quantas pessoas chegam e fracassam depois de novo, não sustenta. Então, realmente, eu tenho no livro, que é tudo que eu vivi, as 9 esferas para chegar no sucesso. Interessante que não é um sustentar que aprisiona o sujeito. Porque isso também é uma coisa importante. Porque às vezes a pessoa ela fica obcecada para chegar em determinado lugar e anula diversas outras coisas da vida. Nós somos sujeitos que estamos desejo, o nosso desejo ele tem uma plasticidade, né? Ou seja, o ser humano ele tem a capacidade de desejar um monte de coisa ao mesmo tempo. Então, como é que a gente administra tudo isso, né? Sem perder essa família, sem perder o momento de lazer, sem perder o momento para si. Né? Eu falo tudo precisa estar junto, né? Nenhum sucesso profissional compensa um fracasso no lar. Nenhum. Então, a primeira coisa, quando vem um empresário falar comigo, eu quero saber a vida dele inteira. Porque eu, olhando a vida dele inteira, eu já vejo aonde está o maior desafio dele. Eu não gosto de usar a palavra problema. Aonde está o maior desafio dele. E eu vejo assim, eu já tive minha inversão de valores. E eu acredito que ela é Deus, família e negócios. Eu já fui workaholic, tanto que eu já perdi 2 bebês. Era para ter 7, então tem 2 no céu, vamos se dizer, né? E justamente de trabalhar muito. Eu sou aquela mulher leoa, que vai, que faz, águia, sabe? Para mim não tem desculpa, tem solução. Para mim é assim que eu vejo. Eu acredito que se a gente ficar... Eu falo assim, as pessoas que costumam falar, ó, a culpa é minha. Eu ponho ela em quem eu quiser. Então não dá, né? É minha, mas eu ponho ela em quem eu quiser. Então, na verdade, a gente precisa ter essa responsabilidade e a gente tem que entender o porquê de tudo isso. Então, eu acredito muito que, como que eu coloquei lá dentro do meu livro, Não é Coincidência, é Deuscidência. Tudo isso que nós vivemos é para a gente tem uma missão. Então, nós somos missionários disfarçados de empresários. Quando você pega todas as dores, quando você pega o porquê de tudo isso, quando você pega e traz as responsabilidades para tudo aquilo que você está vivendo, você entende que servir é a recompensa. Que você precisa servir de alguma forma com que aquilo que você foi prejudicado. Então, um exemplo assim, os meus filhos hoje, como eu falei, né, nenhum sucesso compensa um fracasso no lar. Por quê? Hoje, o máximo que eu posso fazer para estar realmente presente com os meus filhos, para ter um momento maravilhoso com o meu marido, eu trato meu marido como um namorado.
né? Então, para mim, eu não gosto de fake news. Eu não gosto de. Eu sempre. Ou eu sou do 8 ou do 80. E eu. Tanto que com 7 anos de casado, quase me separei, porque eu falei, assim, se for para ser assim, não dá. Eu não consigo ser morna. Ó a cartinha. É a Não cartinha. pode fugir. É plano A. Então hoje. Não pode fugir. Então hoje nós vivemos realmente, sabe? Tô numa das melhores fases da nossa vida, a qual nossos 2 filhos mais velhos trabalham com a gente. Os 3 pequenos são aquelas pessoas, crianças que vão jantar, vão almoçar, faz, a gente vai fazer oração? Entra no carro, vamos fazer oração? São crianças que se importa com a presença de quem está do lado, sabe? Que se importa com o outro. Então, realmente, assim, ó, eu acredito que nós precisamos equilibrar. Nós podemos ser prósperos e abençoados em todas as áreas da nossa vida, tanto espiritual, só que tem realmente Deus, que eu falo, você tem que ter a espiritualidade, independente de religião, família e depois negócios. E quando você coloca nessa ordem, eu tenho certeza que a pessoa, ela tem uma felicidade plena. Eu acredito nisso. Beleza. Bem, finalizamos por aqui, gente. Conversamos com Priscila Sá. Isso aí. Então, você quiser saber um pouquinho mais dela, conhecer, falar com ela diretamente, o Leandro vai disponibilizar aí os contatos. Eu fico muito agradecido pela sua participação. Muito obrigado por ter vindo. Foi um prazer te conhecer. Prazer. Também amei estar aqui com vocês, assim. Eu sou de energia, então energia maravilhosa. Bom demais. E tenho certeza aí que você é um instrumento para trazer essas histórias para a vida das pessoas e para dar essa luz e esperança de que tudo pode se realizar. É isso aí. Esse é o objetivo do nosso programa, né? Café com Psicanálise. Discutir sobre tudo, sobre todas as áreas possíveis, né? Sobre a perspectiva do desejo do humano, da onde nós viemos. Sim. Né? Onde nós estávamos, onde nós estamos, onde nós queremos chegar e como fazemos tudo isso, né? Isso aí. Isso que é bem interessante. Então, muito obrigado aí pela sua participação. Gratidão. Galera, um forte abraço. Até a próxima.